Joia. Então, vamos lá. Sempre tem pessoas novas aí entrando na empresa, então eu acho de extrema importância vocês, não só as pessoas novas, mas todos conhecerem um pouquinho sobre a empresa a qual fazem parte, a qual distribuem esse tão maravilhoso produto aí que é o Genoxidil, certo? Então a nossa empresa ela está aí há 30 anos, mais de 30 anos, tem uma experiência de mais de 30 anos no mercado agrofarmacêutico. Ela tem o laboratório próprio, que é um diferencial, além de outros diferenciais, mas isso é muito importante, ter o seu próprio laboratório certificado, né? Então, estão com todas as certificações, ok. Uma equipe técnica científica, então, são as pessoas que estão lá trabalhando, desenvolvendo o produto, que são químicos, biólogos, nutrólogos, nutricionistas e por aí vai. E os médicos, né? O doutor Padilha, que está sempre ali, que é sempre tão atencioso com a gente, né? Então, ele sempre está... Ele me ajuda, tá? Ele colabora ali para que as dúvidas, para tirar as dúvidas das pessoas, e aí é bem bacana essa parceria dele com a gente aqui, tá? E aí temos que a nossa tecnologia Genoxidil homologada, que é outro ponto muito importante que eu vou estar falando, os nossos procedimentos orgânicos. Mais uma vez, também as pessoas me perguntam, olha, o produto tem reação adversa? Não, não tem reação adversa. O único problema é que você pode ter alergia a algum componente, algum ingrediente, né, da fórmula. Caso ao contrário, não tem reação adversa. As quantidades que tem lá são quantidades ideais, não passam do que uma pessoa vai precisar por dia. Então, assim, é realmente uma sinergia que faz com que tudo ali seja assim tão maravilhoso, tão perfeito, tão benéfico para a gente. Então, a matéria-prima ela é orgânica, 100% natural e de origem do país. É outro diferencial, é outro ponto que nos diferencia aí das outras empresas. Tá? E o restante, né? Aí os líderes, o Everton, nosso gerente corporativo, eles abordam durante a semana sobre o plano de negócio maravilhoso que a NBN tem. Aqui é o logotipo das nossas dos nossos laboratórios, que é a Herbolares Internacional, e aí o anexo Chifarma. As certificações, para saber que cada país tem aí sua instituição sanitária, que traz as certificações para o nosso laboratório. Então, o nosso laboratório, ele é certificado, certo? Ele tem certificação de orgânico, da USDA Organic, tem aí também tem a FDA. Então, assim, tá tudo certinho, tudo regulamentado, seja ele através de uma autorização de importação, ou seja ela através de uma certificação. Os nossos escritórios corporativos internacionais, estamos aí em 18 países com sede físicas e em mais 75 países em distribuição. Então, quem tiver oportunidade, venha conhecer nossa sede, tragam pessoas para ter aí um treinamento comigo, com o Everton. Aqui é um lugar muito bacana, gostoso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, e só de ter uma sede física, as pessoas já... você vê que é uma empresa assim, de muita credibilidade, muito sólida. Então, é outro diferencial aí para a nossa empresa NBN. As nossas redes sociais, entrem, sigam, compartilhem, é importante a presença de vocês lá. O nosso tablet mais completo do planeta, com certeza ele é. Outro ponto importante, né? Sempre frisar que todos os produtos da NBN agem nos nossos sistemas de saúde. E o Genoxidil age no nosso sistema antioxidante, que eu vou estar abordando hoje, imunológico, na nutrição celular, desintoxicante e anti-idade. A última quinta-feira eu falei sobre o sistema desintoxicante. E vamos falar no próximo sobre o imunológico. 5 processos que nós temos, 5 sistemas aí funcionando por vias metabólicas diferentes. Eu vou passar essa tela aqui e eu vou começar já falando lá do nosso sistema, tá? Eu quero primeiro falar com vocês, porque assim, para falar de um sistema antioxidante,
precisamos saber o que é radical livre, estresse oxidativo. É importante, por quê? Porque os antioxidantes, eles agem ali para combater o excesso de radicais livres. Então, vem aí a importância de você saber quem são eles, né? O que eles fazem, qual é a função deles no nosso organismo, qual é a parte boa, qual é a parte ruim, se eles são bons, são ruins, ou são só ruins, né? Porque muitas pessoas pensam que radicais livres são apenas ruins. Não, não são. Então, vamos lá para uma definição. Falar um pouquinho sobre radicais livres, que ao longo, né, de todos os dias aí, o nosso organismo acontece aí, pessoal, diversas reações, tá? Quando você anda, quando você respira, quando você come, você dorme, e isso produz radicais livres. Ah, então, o que eles são? Eles são moléculas muito reativas, que eles vão pegar ali, olha, vou até colocar aqui, eles vão pegar elétrons de quem estiver ao redor. E aí é onde mora o problema. Isso pode causar danos às nossas células. Então, vocês podem ver aqui que, olha, o radical livre através da poluição, radiação solar, até depois eu vou dar mais exemplos para vocês. Liberam moléculas de oxigênio com elétron solitário. Então, ó, aqui embaixo vocês podem ver a doação do radical livre, para mostrar para vocês, né, que eles doam. Então, isso é a parte que a gente se diz antioxidante, tá? Para equilibrar, o radical rouba elétrons de outras células. Então, os antioxidantes, eles doam um elétron ao radical livre, neutralizando a sua atividade nociva. Eu vou explicar isso bem mais claramente para vocês. Então, vamos lá. Quais são as funções importantes de um radical livre? Aí foi o que eu falei, por muito tempo eles foram aí considerados o quê? Vilões, que provocam envelhecimento, estão aí desencadeando, né, câncer, doenças, etc. Sim, ainda que o excesso de radicais livres realmente contribuem para essas situações que eu mencionei, ele também possui funções importantes. Para quê? Para o funcionamento aí do nosso organismo, tá? E aí eu coloquei algumas para vocês. O que é? Um reparo celular, tá? Para o crescimento muscular e a destruição de patógenos. Quando o nosso organismo percebe a necessidade, por exemplo, de dilatar um vaso sanguíneo. Para quê? Para ajudar lá no fluxo do nosso sangue. Precisa de um radical livre. Quem que é ele? O óxido nítrico. Então, veja que tem sim a parte importante. Então, quando os radicais livres eles nos trazem danos, nós somos programados lá para combatê-los. E aí, os antioxidantes naturais que vão ajudar a fazer isso, certo? Eu vou também falar quem são os antioxidantes, vou citar tudo para vocês. Então, uma alimentação que ela é rica em antioxidantes naturais, juntamente aí a uma suplementação bacana de procedência, como o nosso produto, podem ajudar nos mecanismos biológicos de combate aí aos radicais livres que estão presentes em excesso, né? E nos proporcionar benefícios. Então, tem aí sim a parte boa, a função importante deles. Mas e aí a função, a produção excessiva deles? O que pode acontecer? Ó, desestabiliza a membrana das células, danifica mitocôndrias e o próprio material genético, que é o DNA, acelerando o envelhecimento e o aumento de riscos de risco. Um risco aumentado aí de mais de 40 doenças, incluindo câncer, aterosclerose, dentre outras. E o que eu digo para vocês? Que a vida moderna contribui para a maior produção de radicais livres, tá? O estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo também, que se fala tanto, né? É o dano celular, ele está ligado ao quê? Ao dano celular, tá? O que acontece? Tem aí, né, de respeito ao quê? A produção de espécies ativas de oxigênio, né, que são ali os radicais livres, que danificam, é o dano, elas danificam as nossas células quando você não tem o quê? Uma proteção suficiente. Quando você não tem uma proteção suficiente, quem é essa proteção suficiente? São os antioxidantes. Então, quando você não tem antioxidantes suficientes, vai danificar a nossa célula. Quando acontece o estresse oxidativo, danifica a nossa célula, tá? E aí também, o que causa? Quais são os fatores aí, né, desse estresse oxidativo, de todo esse aumento, desse excesso de radicais livres aí? É a radiação ultravioleta, a poluição ambiental,
A poluição não depende, né? Não tem como fugir da poluição. O estresse físico, mental. Então, controlar os nossos humores é muito importante. E o que ajuda nisso também? Prática de atividade física, né? Se mover, isso ajuda, faz bem para a mente, então é importante. O tabagismo também causa muito, o alcoolismo, a bebida alcoólica no geral, e aí, principalmente, uma dieta inadequada. Por quê? Uma dieta inadequada é o que eu sempre menciono lá naquelas células onde eu passei, que quando você ingere produtos alimentícios que estão ricos em pesticidas, em conservantes, em espessantes, tudo isso, quando se une lá ao oxigênio que nós respiramos, vai fazer com que a mitocôndria produza o quê? Menos energia e excesso de radicais livres. Então, é exatamente isso. Essa aí é a explicação de como também aí, né, nós podemos fazer com que a produção seja menor, tá? Então, assim, já podemos contribuir fazendo a nossa parte, ajustando a nossa alimentação, praticando qualquer atividade física, se movendo para cuidar da nossa saúde física e mental, e aí, né, o resto é inevitável, né? Porque respirar, vamos respirar, e aí vai ter a poluição, né? Tem o sol, enfim, tem essas outras situações. Então, assim, todos nós seres humanos, pessoal, dia após dia, nós estamos oxidando, envelhecendo, né? E isso é independente, né? São processos ali da nossa vida, né? Então, precisa cuidar da saúde para que a gente envelheça o quê? Com saúde, né? Então, precisa cuidar de todas principalmente começando pela alimentação, né? Só de se alimentar bacana, tentar mudar alguma coisa, fazer uso de enoxidil, que é um suplemento muito rico em antioxidante, você consegue melhorar, colher bons frutos lá na frente, que o envelhecimento nada mais é do que isso, né? Você poder envelhecer saudável. Então, o que você faz agora, você vai colher lá a longo prazo. Então, vamos lá. Então, coloquei uma definição de antioxidantes para vocês, né? Agora que eu já falei como, né? Por que precisa lá do antioxidante? Né? O que acontece que nós precisamos? Né? Então, como já foi explicado, agora vamos lá. Os antioxidantes, então, são substâncias que são capazes de o quê? Tem a capacidade de proteger as células contra efeitos lá dos radicais livres que são produzidos pelo nosso organismo. Então, eles combatem efeitos nocivos de substâncias a quais estamos aí, né, expostos diariamente, evitando que elas acumulem e causam aí aqueles danos celulares, tá? São considerados elementos essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, precisa de antioxidante, certo? É essencial, é fundamental. Então, Simone, você pode, por gentileza, mutar o seu microfone? Bom, ver se eu consigo mutar. Mutei. Vamos lá. Então, eles são considerados elementos essenciais, tá? Para nosso organismo. Favorecem o quê? O aumento da imunidade. Olha que importante. A prevenção de doenças, como artrite reumatoide, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e relacionadas aí ao envelhecimento, né, como o Alzheimer, entre outras. Eu gosto muito de mencionar que hoje, pessoal, não tem muito... Hoje, a gente consegue mudar o curso de muitas doenças. Hoje, você pode ter ali herdado o gene, ter ali na sua genética. Vou dar um exemplo, problema de Alzheimer, né? Você tem Alzheimer na sua família genética. Você consegue mudar esse curso, tá? E a primeira atitude para você mudar o curso disso, de uma doença que você já tem a genética, é mudar seu estilo de vida, tá? Então, eu gosto muito de falar isso com vocês, porque cada vez mais as pessoas estão ficando doentes. Então, só de você fazer uso de um suplemento bacana, você
te dá força para você mudar seu estilo de vida, porque né, o Genoxidil, ele dá tanta energia para a gente, tanta disposição, e aí você consegue o quê? Ter vontade de praticar alguma atividade física ou se mexer, nem que seja arrumar a tua casa. Então, eu gosto muito de ter esse papo com vocês e sempre nunca deixar de falar sobre isso, porque são estudos que mostram que hoje você não é porque sua mãe ou seu pai teve que você necessariamente vai ter, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre os sistemas de defesa. Tem dois tipos. Um sistema enzimático, que é o endógeno, tá? Que é lá... O que é endógeno? É lá que é produzido lá dentro do nosso organismo, tá? Quem são esses aí? É a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa. O que significa? Esses antioxidantes, eles são produzidos lá pelo nosso, né, organismo. Só que, com o passar dos anos, essa quantidade tende a diminuir. Por isso, a importância do quê? Desse sistema não enzimático, que é o quê? O sistema exógeno, é o que vem de fora, que é o que nós consumimos através de suplementos e através dos alimentos. Então, precisa aí, né, que os dois estejam bem alinhados, vamos se dizer assim. E aí, eu coloquei algumas outras coisas interessantes para vocês sobre esses sistemas antioxidantes. O Genoxidil tem lá todo um aporte muito bacana, mas muito mesmo de antioxidantes. E aí, eu coloquei para vocês aqui, segundo os meus estudos, o que você também pode ajudar a aumentar os seus antioxidantes que são produzidos naturalmente ali pelo seu organismo, tá? Por exemplo, o superóxido dismutase. Olha que interessante, ele depende dos minerais como manganês, zinco e cobre. Então, se você, por exemplo, fizer uso de frutos do mar, feijão, nozes, germe de trigo, eles são boas fontes de manganês. Ostras, carnes, leguminosas, linhaças, em zinco. Ovos, cacau, semente de girassol e aveia, em cobre. Nós temos também nosso aporte de minerais, né, que são fontes lá dos nossos fitonutrientes. Mas, além disso, você pode complementar aí com a sua alimentação, ajudar com que isso fique mais forte, tá? Visto que o Genoxidil é um suplemento alimentar, tá? Ele é um complemento da sua alimentação, ele não substitui alimento. E aí temos quem? A glutationa, que depende do selênio, que está presente aonde? Nas castanhas. Quem me acompanha lá no meu Instagram, pode ver que eu coloco lá. Até coloquei recentemente, consuma de 1 a 2 castanhas ao dia, seu selênio vai estar ok. Diquinha aí da Nutri para vocês, pessoal. Consome uma castanha, já vai ser suficiente para você ter as suas doses de selênio aí alinhadas, tá? E aí, a catalase, por exemplo, ela depende do ferro. Então, carnes vermelhas, vegetais verde escuros são boas fontes. Tá? Então, os alimentos, eles também fornecem compostos que participam em reações antioxidantes não enzimáticas, tá? Que é a vitamina A, E, C, o beta-caroteno, o licopeno, assim como o magnésio e outros fitoquímicos que possuem propriedades antioxidantes importantes. Aí eu vou falar um pouquinho também sobre, separadamente, sobre alguns dos antioxidantes que nós temos aí na composição do nosso produto. Então, sempre nós temos estimuladores da proteína NRF2 no nosso produto, tá? Por exemplo, a curcumina. E aí eu coloquei NRF2, sempre nós falamos da NRF2, né? Linkado ao sistema. Então, linkado ao sistema antioxidante, tá? Quando você estimula aí a produção dessa proteína, o que ela faz? Ela impulsiona genes que geram poderosos antioxidantes, então ela vai gerar os antioxidantes, tá? Quando você vai estimular ali a produção dela, através, por exemplo, da curcumina. Tá? E ela ajuda a prevenir o quê? Olha que importante, doenças neurodegenerativas, tá? Parkinson, Alzheimer, esclerose, etc.
Aqui para vocês verem só, eu gosto muito de mostrar essa figura, e tem a outra também, uma célula saudável. Aí você vê uma célula que ela já está ali oxidada. Essa célula abaixo, ela não está trabalhando de uma maneira correta. Então, vejam como que acontece, vejam como elas se modificam, vejam como ela fica lá dentro de você. Realmente é chocante de ver. E aí eu coloquei aqui mais alguns exemplos para vocês, né, da NF2 e o sistema antioxidante, tá? Para quem tem interesse, eu tenho uma live só sobre a proteína NRF2, que é bem interessante. Ele é um caminho bioquímico crítico para a nossa saúde, sendo aí a via mais conhecida, mais importante no aumento das defesas antioxidantes do nosso corpo. Ela atua como um fator de transcrição, ou seja, ela é capaz de influenciar a expressão genética para transcrever outras proteínas. Lá eu sempre explico, né? A proteína NF2, ela tem ação antioxidante, ela vai lá, transcreve, né? Ela vai lá para o núcleo, quando tem algum estímulo estressor, ela vai lá para o núcleo do nosso DNA, e aí ela vai produzir outras proteínas. Então, ela é um fator de transcrição. Isso é um fator de transcrição. Então, dentre elas estão as proteínas antioxidantes, que protegem o organismo contra os estresses oxidativos, danos e inflamação. Encontradas em maiores quantidades aonde? Nos rins, músculos esqueléticos, pulmão, coração, fígado e cérebro, que são o quê? São tecidos onde sofrem aí muito com estresse oxidativo. Tá? Então, substâncias que estimulam a via da NRF2 estão aí em constantes estudos. Para quê? Para o tratamento de doenças, né, que são causadas pelo ataque de radicais livres a estes tecidos que eu mencionei acima. E aí eu coloquei como exemplo a curcumina, que é muito poderosa, ela estimula muito a produção dessa proteína, tá? E aqui eu queria que vocês vissem também, eu acho bem bacana para vocês verem o que acontece, a importância de termos aí antioxidantes no nosso organismo. Olha só, a maçã e a célula. Veja uma maçã saudável com a célula saudável. Aí você vê que a maçã e a célula já começam ali o quê? Fica cheia de radicais livres, super oxidada. Aí você já vê na terceira imagem a maçã e a célula extremamente inflamada. Então, é assim que fica a nossa célula. Olha como ela... Olha a diferença da primeira imagem para a última imagem. E aí, o que acontece? Ali aconteceram o quê? Muitas mutações. Muitas mutações não é bacana, porque ela pode gerar uma doença. E muitas mutações, geralmente, está ali muito ligada a câncer. Então, a grande chave é cuidar da prevenção da saúde. E é exatamente isso que o Genoxidil faz. Ele trata da prevenção da sua saúde, ele te dá qualidade de vida, ele te traz bem-estar. Mais importante do que isso, isso é o mais importante, tá? No nosso produto, é essa parte de prevenção, qualidade de vida e bem-estar. Você tendo isso alinhado, você vai colher bons frutos lá na frente. Então, vamos falar agora sobre os fitonutrientes, com ação antioxidante. Os fitonutrientes têm diversas propriedades, mas hoje estamos falando aí do sistema antioxidante. O que eles são? Antioxidantes naturais, que estão presentes nos alimentos, especialmente nas folhas verdes, legumes e vegetais. E eles se dividem em 3 categorias, para vocês saberem, tem 3 nomes aí: flavonoides, não flavonoides e ácidos fenólicos. Outro ponto importante: o Brasil possui mais de 20 fitonutrientes e não mais de 50 fitonutrientes. E qual é a diferença? Nenhuma. O que é importante saber nisso que eu mencionei? Saber entender o que é a tecnologia Genoxidil, tá? É uma tecnologia onde os nossos cientistas, eles aplicam 5 processos, que são, na verdade, 2 confidenciais, 3 nós sabemos, tá? Que é a musicoterapia, a nanotecnologia e a mistura de ervas secas com ervas finas, ervas secas com ervas úmidas e vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, que são solúveis em gorduras e solúveis em água, tá? Então, esses processos, eles são padrão.
Eles são aplicados a todos os ingredientes. Tudo que acontece é aplicado a todos. Antes até da mesclagem, a nanotecnologia, por exemplo, acontece antes da mesclagem. Tá? Então, todos passam pelo processo de quê? Da redução da molécula lá ao mínimo tamanho possível, e aí potencializa o efeito, né, desse ingrediente. Então, pessoal, tenham em mente o que significa a tecnologia, porque alguém pode falar, mas aí o efeito não é o mesmo? Não, o efeito é o mesmo. Por quê? Porque o que é aplicado ao produto é a mesma coisa, tá? Então, é importante ter isso sempre bem claro para vocês poderem abordar isso com clientes, tá? Então, vamos falar sobre os nutrientes antioxidantes que nós temos lá no nosso genoxidil. O resveratrol. O resveratrol é encontrado aonde? Em alimentos como a uva, o cacau, o vinho tinto. Cacau de verdade, aquele amargo. Quanto mais amargo, melhor, tá? Não é aquele chocolate docinho, gostosinho, aquele chocolate branco, não, não é. Cacau é aquele chocolate bem forte. Tá? Esse antioxidante, ele age no nosso organismo fazendo o quê? Protegendo o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso. Ele é capaz de passar em uma barreira que a gente chama de sangue-cérebro, tá? E ele ajuda a proteger também contra alguns tipos de doença, como câncer, doença cardíaca, síndrome metabólica e degeneração de células nervosas. Tá? Eu peguei alguns fitonutrientes que nós temos em destaque que tem mais ação antioxidante. Astaxantina é um carotenoide produzido por águas encontrado no pigmento vermelho alaranjado de muitos animais aquáticos. Então, ela vem aí, né, do salmão, da truta, do camarão, da lagosta. E quais são as propriedades dela? Antioxidante. Ela tem uma rica propriedade antioxidante. Ela é anti-inflamatória, ela protege o teu coração, ela é cardioprotetor. O resveratrol também ele é cardioprotetor, eu esqueci de mencionar lá, me desculpem. E ela é antitumoral. Ela ajuda no quê? Na circulação correta da nossa retina. Olha que bacana. Então, vai ajudar ali para que você, né, tenha uma boa circulação, para ter uma boa visão, uma boa saúde ocular, tá? Os oftalmologistas, eles indicam muito a astaxantina. Aí a cúrcuma, que o princípio ativo é a curcumina. É uma especiaria cheia de curcuminoides, chamada substâncias comprovadas com ação anti-inflamatórias e antioxidantes. A curcumina, ela é fantástica. Sempre gosto de dar dicas sobre o uso dela, tá? Importante é quando você vai usar na tua casa, coloque junto pimenta preta, porque ela vai aumentar aí a absorção dela. Então, vai aumentar em muitas vezes. Então, utilizem ela juntamente com a pimenta preta. Coloquem no macarrão, temperem em frango. Além de tudo, frango fica amarelinho, bonitinho. E, além de tudo, ele fica saudável. Mais do que bonitinho, aparentemente, ele fica muito mais saudável. Então, pode aumentar. A curcumina, ela não é tóxica, né? Então, você pode adicionar a mais, que não tem problema algum, tá? Não precisa ser nada exagerado, tá? Tudo ali, né, na medida certa. E ela é uma raiz caracterizada pela cor alaranjada e é comercializada em pó, tá? E aí você pode aproveitar os benefícios, misturando ali em preparações, consumindo em forma de shots, com limão e etc. E aquele que eu te falei, que você pode colocar na carne, no macarrão e etc. Aí a vitamina C é muito poderosa, tá? Muito poderosa aí, ela tá, ela tem uma função muito importante nessa parte antioxidante, entre outras muitas importâncias dela, né? Ela é muito importante em diversas situações, na parte cardíaca, na imunidade, enfim, vamos lá colocar, pontuar. Ela auxilia na prevenção do envelhecimento precoce, que está diretamente aqui ligada ao cúmulo lá de radicais livres. Possui um efeito fotoprotetor. Ela é essencial para quê? Para o funcionamento das nossas células. Ela contribui nos processos de cura lá dos nossos tecidos, como na formação de colágeno, né? Ela ajuda também aí na melhor absorção do ferro pelo nosso organismo, né? Também gosto de dar aquela diquinha,
após as suas refeições principais, almoço, por exemplo, chupar uma laranja, tomar um pouquinho de suco de limão, um pouquinho, porque não é bacana líquido com as refeições, mas, né, um pouquinho não tem problema, come um kiwi. Então, aumente aí, pegue uma fonte de vitamina C e coloque após as suas refeições, que vai aumentar a absorção do ferro, então é bem legal, tá? De uma forma natural. Combate a inoxidação das células saudáveis, né? Por ser uma grande doadora de elétrons, ajuda na proteção de proteínas, lipídios e outros elementos importantes aí para a manutenção das nossas células. Atua na síntese do colágeno, que é importante para quê? Ossos, vasos sanguíneos, tendão, pele e ligamentos. Então, veja que ela está interligada aí com outras importantes situações que acontecem no nosso organismo. Você viu que interessante? Ela tá ligada ali ao colágeno. Ela é importante ali para a produção de colágeno, certo? Então, vamos consumir aí vitamina C. E aí eu peguei a vitamina A para falar um pouco mais sobre ela. Eu abri bem a vitamina A, não só no sistema antioxidante, mas eu abri para falar de tudo, de vários benefícios que ela traz aí para a nossa saúde, tá? Nós temos ela aqui na nossa composição, tá? É até a primeira ali do nosso rótulo. Então, vamos lá. Ela está associada aí com a prevenção de doenças e o aumento do quê? Da nossa imunidade. Então, ela previne doenças e melhora a nossa imunidade. Ela é antioxidante. Ela é antioxidante. Está na forma de provitamina A, que é um grupo de carotenoides, tá? É um outro grupo. E ela é por fonte vegetal. Então, a nossa fonte é vegetal, nosso produto é vegano. E ela precisa ser metabolizada em nosso organismo, tá? Então, nós temos aí os fitonutrientes, né? Lá que nós temos também aí a presença dela. A saúde ocular, vamos começar pelos benefícios. Lá na nossa saúde ocular, muitas pessoas sabem disso, né? Já associam a vitamina A lá com a saúde ocular. Até brincam, formiga é rica em vitamina A. Faz bem para os olhos. Come uma formiga. Então, ela o quê? A deficiência da vitamina A, ela prejudica, sim, a sua saúde ocular. Pode ter uma disfunção ali lacrimal. Tá? E essa disfunção, eu até coloquei uma forma mais técnica, mas eu expliquei. Essa disfunção da produção tem uma proteína chamada rodopsina, tá? Que é encontrada lá na nossa retina. Ela precisa da vitamina A para ela ser produzida, porque se ela não for produzida, o que ela vai te prejudicar? Na cegueira noturna. Vocês vão saber o que é cegueira noturna. Sabe quando você apaga as luzes? E aí você demora um pouco para você se acostumar, certo? Só que daí a falta da vitamina A vai fazer com que você não enxergue aí, né? Prejudique sua visão aí no escuro. Então, isso que é cegueira noturna. Quando você apaga a luz, passa um tempo, você começa a enxergar um pouco, certo? Então, ela previne isso. E também a doença degenerativa macular, que é o quê? É o que acontece ali conforme a idade vai chegando, tá? As pessoas vão perdendo um pouquinho a visão. Então, o que ela faz? Ela protege aí protege e faz uma manutenção da sua córnea, tá? E tem o crescimento e desenvolvimento, que está ligado também ali, né, aos ossos. Então, ela está envolvida na proliferação e na divisão celular. E no crescimento normal e saudável lá dos nossos ossos. Veja a importância dela. E a expressão de genes que regulam ou codificam hormônios de crescimento. Então, a falta da vitamina A, o que você tem? Uma redução no crescimento e alterações ósseas. E aí que muitas vezes podem levar a pessoa ao quê? A uma fratura. Formação de dentes, conservação do esmalte dentário, ela é muito rica. E também está envolvida, né, na função antioxidante, ajudando o nosso corpo a combater, né, as espécies reativas de oxigênio, que são os famosos radicais livres, né? Então, ela tem esse potencial antioxidante, tá? E a imunidade, quando nós temos a deficiência dela, né, uma redução dela no nosso organismo, né,
Então, quando você tem a falta dela, a redução das células que nos defendem, o que acontece? Elas ajudam a produzir lá, o que elas fazem? Elas ajudam a produzir os soldadinhos, né? Os nossos anticorpos que vão lá combater os nossos inimigos que vão entrando ali no nosso organismo, patógenos, vírus, bactérias. Então, ela tem essa função. Então, ela tem um papel importante aí no fortalecimento da nossa imunidade. Então, ela está indiretamente ligada aí na produção dos soldadinhos. Ela ajuda a manter a integridade e a função de algumas células, como células da pele, da mucosa, principalmente células que revestem lá nosso sistema digestivo, respiratório, trato urinário, tá? Visto aí que a primeira camada que a gente tem aí é a nossa barreira de defesa, tá? Deficiência, nós temos riscos de anemia. Por quê? Porque ela impede que o ferro saia da ferritina. A ferritina é o local onde o ferro ele fica armazenado. Então, se o ferro ele não consegue sair do seu estoque de armazenamento, você não produz as hemácias, tá? Suas células sanguíneas. Então, você pode cair aí no estado de anemia. Você tem risco de anemia. Então, veja a importância da vitamina A na sua vida. Pele, cabelo, está envolvida aí, né, em relação ao ácido retinóico, que atua regulando e induzindo. Aí eu coloquei até umas palavras para vocês mais difíceis, as fases anágenas, que é o crescimento lá do nosso cabelo. Então, veja que ela está envolvida no crescimento do nosso cabelo. E também a fase catágena, que é aquela fase de repouso, né, de manutenção, que demora aí umas semanas para o nosso cabelo cair. Também está envolvida aí na produção e diferenciação de melanócitos, né? Que é quem produz a melanina, que é um fator, né, protetor do nosso organismo contra lá os raios ultravioletas, certo? Então, veja como rica é a nossa vitamina A, certo? Então, pessoal, esse aí foi o nosso sistema antioxidante. Eu coloquei algumas coisinhas a mais para vocês, eu gosto sempre de deixar bem rica a nossa live, não só falar, não fala, eu resolvi à tarde fazer algo mais prático, mais dinâmico, mais fácil, e abrir esse espaço para a gente poder tirar dúvidas e não, né, não deixar com que, lógico, a gente se estenda muito em outros assuntos, mas deixar as pessoas à vontade para poder perguntar, para poder conversar, seja o que for. Na outra live, as pessoas comentaram algumas coisas, foi bem interessante. Então, assim, já de antemão, eu agradeço aí a presença de todos. E aí eu vou abrir agora para vocês. Vou ver se tem alguma coisa no chat que eu nem olhei. Vamos ver. Até agora não tem nada no chat. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre o treinamento, tem alguma dúvida pertinente relacionada ao assunto, para a gente poder conversar. Se não tiver também, não tem problema. Quem também tiver vergonha, pode me perguntar lá no privado, que a gente conversa também numa boa. Então, enquanto alguém vai falando, eu vou deixar aqui a minha frase. Qualidade de vida é tornar a sua existência descomplicada. É fazer o que lhe dá prazer com alegria, saúde e bem-estar. Então, fica aí a minha frase, meu pensamento para vocês refletirem aí sobre qualidade de vida, certo? Julimar?